Olá, agora sim, voltamos e estamos no ar com um resumo do dia, nesta quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. Mandando aí o nosso boa noite para o pessoal que nos acompanha no chat, pedindo a vocês que insistentemente compartilhem aí, adoidado, o link do nosso canal, do nosso programa, e obrigado a vocês que nos esperaram aí. Nós tivemos probleminhas técnicos atrasando aí nosso programa de hoje, além da gente ter estado presente aí com muitos companheiros aqui também, participando da 4ª Plenária Nacional dos Movimentos Populares. A nossa saudação inicial aí para o Abrão Lima, que renovou aí a sua assinatura, fazendo aí membro revolucionário aqui do nosso canal, contribuindo conosco. Muito obrigado aos companheiros Blequim Belchior, Silvia Mil, Vera Araújo, Lucas Ramos, Carlos Adusto, o companheiro Ernesto Abdala Filho, chegando por aqui e mandando o seu superchat. Muito obrigado, camarada. O Leonardo Andrade, o Homero Peixoto do Carmo, que fez a sua assinatura, né, assinando aí como membro comunista aqui do nosso canal. Muito obrigado, companheiro Homero. E muito obrigado a todos vocês. O companheiro Ernesto mandando aqui o recado. O PCO crescendo em curva exponencial. Muito obrigado a ele, mandando um parabéns para todos nós aqui. E essa vitória, com certeza, é de todos nós. Então, mais uma vez, aí, desculpem vocês aí pelos probleminhas que levaram a gente se atrasar, né? Deu aí um piquipocó, um probleminha travou aí na técnica, mas nós estamos aqui. E agora a gente atrasou para esperar a companheira... foi só tudo isso uma jogada. Eu falei que a Andréia ia entrar mais tarde, a gente atrasou para esperá-la e ela já está aqui conosco. Boa noite, Andréia. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos e a todas. Que bom que vocês, né, começaram falando, vamos esperar a companheira. Cheguei então, vamos então para mais um resumo do dia, né? Isso aí. Na realidade, a falha foi uma armação dos amigos da Andréia que fizeram lá uma urucubaca e deu certo. Mas vamos lá. Bom, vamos lá, porque nós preparamos uma pauta mais curta, mas com temas muito importantes. Eu vou começar já destacando aqui a decisão, a maioria formada no Supremo Tribunal Federal, permitindo a realização da Copa América no Brasil. Então, primeiro eu queria destacar que não se trata nem mesmo que o Supremo tenha se posicionado a favor da realização da Copa, né? Os votos, a maioria dos votos dados, né, consideraram que o STF, uma decisão mais ou menos óbvia, não deveria, né, que não teria poderes para julgar sobre o tema, né, que se tratava de uma conduta totalmente absurda, né? Daqui a pouco vão querer dizer se o STF julgue se pode realizar templo ou não, se as pessoas podem fazer protesto político ou não. Que regime político é esse? Né? Onde está na Constituição que cabe ao STF legislar, né, determinar a realização ou não de torneios esportivos no país? Um negócio totalmente absurdo, né, que só pode ter sido impulsionado aí por gente que tem interesses muito escusos e que tenta usar o STF para qualquer coisa. A manobra, inclusive, provavelmente não foi em frente, porque foi muito denunciado. Nós aqui denunciamos, queremos deixar claro, né, que é uma manobra espúria de setores que querem desviar a atenção, né, da situação política no momento que se levanta já de maneira muito significativa um movimento para colocar para fora o Bolsonaro no dia 29, o pessoal volta com o velho golpe do não vai ter Copa, né? Essa imagem nós mostramos, vamos mostrar de novo aí essa imagem, para lembrar 2014, que tem um pessoal que não tem memória, né? Vamos lembrar 2014, não vai ter Copa, muita gente da esquerda, uma parcela da esquerda, né? Muita gente é um exagero, foi levada por essa conversa fiada, né? É bom lembrar que o pessoal que fez o movimento não vai ter Copa não fez nenhum movimento, não vai ter campeonato brasileiro, não vai ter Olimpíadas, e agora nós estamos vendo de novo a mesma política, né? Eu, por exemplo, hoje eu vi até, infelizmente, me chamou a atenção, né, que setores, gente ligada a movimento de torcida de futebol defendendo essa política. Agora eu não vi
esses setores aí defendendo não vai ter campeonato brasileiro, não vai ter Copa do Brasil, não vai ter Olimpíada. Por quê? Porque a Copa, né, esse movimento aí está impulsionado diretamente pela Rede Globo de televisão, que perdeu os direitos de transmissão da Copa Sul-América e está num conluio com setores internacionais que não querem ver o Brasil ser campeão de nada, né? Não querem ver o futebol brasileiro se fortalecendo aí no cenário internacional, né? O Brasil é franco favorito. É gente que quer ver o povo brasileiro assistindo aí campeonato espanhol, campeonato italiano, campeonato qualquer lugar. O futebol de robô da Alemanha, né? Que é gente que está ganhando dinheiro, muito dinheiro, obviamente, com isso daí. E aí o pessoal inventa a desculpa da vacina, porque eu não vi, pode ser que eu esteja enganado. Por favor, se vocês tiverem visto, aí vocês estão nos assistindo, escrevam aí, denunciem aqui no chat, né? A Rede Globo fazer uma campanha, não vai ter Olimpíadas, né? Porque é perigo de contaminação. Não vai ter Copa Libertadores, né? Copa Libertadores está sendo jogada aí por dezenas de times. E aí, no caso específico da Copa América, bom, e daí tem gente que entra na onda, porque supostamente isso aí prejudicaria, né? Essa política prejudicaria o Bolsonaro. Então, eu repito, nós não queremos derrubar a Copa América, não queremos derrubar o Campeonato Brasileiro. O que a gente sempre criticou é que qualquer coisa seja feita colocando em risco, por exemplo, a vida dos profissionais, né, da área, os trabalhadores aí do futebol. E também nós não vimos esses mesmos jogadores, né, que são funcionários de empresas, são funcionários, a maioria deles, de grupos imperialistas, né, que não tem nada a ver com o interesse do futebol brasileiro, e eles virem aí, em primeiro lugar, protestaram, e depois acabaram, o Tite e todo mundo voltou atrás, né? E, bom, por último, destacaram agora sim, por último, que fazer isso daí, como certos setores da esquerda querem fazer, é deixar a bola de uma questão popular na mão do Bolsonaro. Nós já vimos isso daí quando a esquerda não foi para as ruas, por exemplo, defender os interesses dos pequenos comerciantes, né, dos motoristas de aplicativo, dos caminhoneiros, né, dos donos de lojas, né, contra o fechamento, exigir, por exemplo, que o Estado, né, garanta condições, garanta recursos para esses setores. A esquerda deixou isso aí para o Bolsonaro. Ficou em casa, os sindicatos ficaram fechados. A esquerda entrou no fique em casa. E agora nós vamos deixar isso aí para o Bolsonaro, vamos deixar que o Bolsonaro, ele que é o cara que é torcedor do Brasil, sendo que ele é inimigo, né, de tudo que tem a ver com o povo brasileiro, né, ele é patriota que presta continência para a bandeira dos Estados Unidos. Quer dizer, é o máximo, é um atestado, né, de ignorância, né, da esquerda que apoia esse tipo de iniciativa, né, e é uma submissão perigosa no momento que nós estamos saindo às ruas, de novo, à Rede Globo. Nós já vimos esse filme em 2013 e 2014, né, e nós não queremos que ele se repita, e nós vamos falar mais disso nesse programa, porque o Chico Buarque falou, Bolsonaro está preparando a ditadura. Não vamos fazer coro com aqueles que na hora H vão arregar para o Bolsonaro e apoiar a ditadura do Bolsonaro contra o povo, como é o caso da Rede Globo, que apoiou tudo que é ditadura, né, que já teve no Brasil, tudo que é golpe contra o povo, e que agora está aí por conta da defesa dos seus interesses exclusivamente, né, se colocando aí contra o torneio de futebol e procurando manipular setores da esquerda no sentido dessa mesma política. Bom, nós vamos em frente. Eu vou trocar de tema aqui com você, Andréia. Já vou passar aí, vou pedir aí para a produção para te dar um pulo e passar para o tema, tá na nossa pauta aqui, em quarto lugar, que é o problema da Covid, tá certo? E depois a gente volta, vou passar para você, porque queria não só que você falasse aí dos dados da Covid, mas apresentasse também qual é a solução, né? O que o Bolsonaro está pensando para enfrentar. Parece que tem nova medida sendo anunciada aí, para sendo estudada pelo Bolsonaro e o Ministério da Saúde. Então, vou pedir para você dar as notícias da Covid e já falar dessas medidas aí. Vai lá. Perfeito. Bom, Toninho,
as notícias, né, são péssimas. O Brasil registra mais de 480 mil mortes por Covid-19. Nessas últimas 24 horas foram 2.344 novas mortes, né? É um momento em que a gente fica com muito, né? Porque é uma onda que não se vai, né, Toninho? É uma onda que está aí. Né? Não dá para dizer se é a primeira, a segunda ou a terceira, mas a média móvel, por exemplo, de óbitos está em torno de 1.764 por dia. Então, isso nos traz a uma média, né, de várias formas de... várias fases, né, da Covid. Bom, o Brasil registrou 2.344 mortes nessas últimas 24 horas, totalizou, então, 482.135 óbitos desde o início da pandemia. Nós temos uma variação, né, segundo a média móvel, está dando uma queda, né, de 2% e uma estabilidade de óbitos. Olha que maravilha, né? Uma estabilidade em torno de 2.000 é muito triste, né, Toninho? E aí, Toninho, o que é surpreendente é que no meio dessa confusão toda, em que você tem, não é, uma média, na sexta, dia 4, um número em torno de 1.685, para quinta, dia 10, um número em torno de 1.764, algumas revisões, eu acabei de pegar uma notícia, e eu estava procurando para verificar, mas é a determinação do Queiroga, né, do Marcelo Queiroga, que a partir do momento que você tiver vacinado, você não tem mais a necessidade do uso da máscara, né? Então, mais uma desinformação, né? Mais uma vez, ele fala, Queiroga não contesta Bolsonaro, diz que dispensa o uso de máscara, está em estudo, né? Segundo ele, o ministro da Saúde, né, ele trabalha em absoluta sintonia com Jair Bolsonaro, então ele afirma que a dispensa de máscara pode ser a coisa mais rápida a acontecer, sobretudo para a população que já está vacinada ou até a população que já pegou o Covid. Toninho, nesse momento em que nós temos os casos estão assim completamente subnotificados, a gente sabe que tem uma onda, tem segunda onda, tem terceira onda, essas ondas são, né, uma atrás da outra, um número de mortes, uma média de mortes que está em torno de 2.500 pessoas, e eles falam, né, efetivamente, em que a gente pode abrir mão de usar máscara, por que não? Né? Tá no caminho, tá tudo muito bem, né? Então eles apostam ainda nessa desagregação, é a forma do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro sempre trabalhou com instabilidade, sempre trabalhou com esse tipo de insegurança, é o que movimenta o governo. É uma forma, né, Toninho, penso eu, que para criar uma estabilidade mesmo com relação a esse número de vacinação, ou até mesmo, a gente não sabe o que pode vir a acontecer de uma outra cepa, de uma outra mutação, enfim, a ideia é que a gente fique subnotificado, que a gente fique e com o coronavírus por mais 1 ou 2 anos, no mínimo, né? Porque se ele impõe que não tem a necessidade de uso de máscara nesse momento, é porque ele está brincando, né? Brincando com a saúde do brasileiro, enfim. Passo para você. Ok. Bom, agradecer aqui a participação do nosso pessoal no chat, o pessoal que foi paciente, esperou aí, e aumentando aí a nossa audiência, compartilhando aí o link do nosso canal, mandar um abraço aí para Liana Damasceno, mandando seu recado aqui, galera, dia 19 de junho, povo nas ruas do Brasil, para exigir a cassação da chapa genocida Bolsonaro e Mourão, já, e eleições diretas com Lula candidato agora em 2021. A Margarete Goulart, ela falou velho mentiroso, deve ser para o ministro da Saúde ou para o Bolsonaro, não sei para quem foi a ofensa que ela dirigiu aí, né? Ou ao vivo, reclamando aí da posição dos setores da esquerda, né, que estão apoiando essa política aí de apoiar a Globo, né, na questão da Copa do Mundo. A Ângela Silva, destacando aqui que o Átila Lamarino está falando da chegada da nova variante, a Delta, super transmissível, né? Concordando aí com as colocações feitas pela Andréia. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, agora eu volto, né, só para dar um pouquinho de nó na produção, e aí eu vou para o ponto sobre a questão já tendo a ver com a mobilização do dia 19, né? Mas é que, na realidade, as centrais sindicais, ontem a gente anunciou aqui o fato
de que as chamadas centrais, né, aquelas centrais aí pelegas, ligadas aí à Fiesp, ao PSDB, ao PSD do Kassab, elas finalmente, pressionadas pela situação, resolveram aderir à mobilização do dia 19. Anunciaram formalmente um acordo de todas as centrais, né, a CUT, a CTB e outras já tinham anunciado a adesão ao dia 19, né, já tinham participado vários dirigentes dessas centrais aí do ato do dia 29. Bom, e finalmente a força sindical, o GT, que tinha dito que não ia participar, mas pegou mal, né, a pressão dos trabalhadores está muito grande, a crise. Bom, e aí eles tiraram uma data de uma mobilização, tem uma imagem aí, a produção tem um cartazinho que eles fizeram, estão divulgando nas redes sociais, um cartaz chamando uma atividade no dia 18, né? A iniciativa em si, né? Nada contra que as centrais sindicais aí anunciem, chamem aí, né? Tá aí, ó, para vocês verem. Dia 18 é luta, Dia Nacional de Mobilização nos locais de trabalho. Aí, bom, até aí, beleza. Bom, e o cartaz fala o seguinte: em apoio ao ato 19J, esse negócio de 19J, isso é moda de esquerda, né? Que é uma maneira de falar coisas que é só para quem já sabe, né? Por exemplo, se você coloca um cartaz desse na rua, se for para comunicar ao trabalhador, não serve de nada, porque ninguém sabe o que é 19J. É uma coisa estranha, uma maneira, uma linguagem cifrada de falar, mas tudo bem, vamos lá. 19J fora Bolsonaro, 19 de junho. Contra o desemprego, pelo auxílio, contra a fome, vacina, contra a reforma administrativa. Bom, queria chamar a atenção que o que as centrais precisam fazer, que os sindicatos, né, principalmente os sindicatos, não as centrais de mentirinha, de gabinete, de discurso em caminhão de som que não mobiliza, mas os sindicatos, a CUT, né, as entidades que têm ainda um contato com o movimento dos trabalhadores, é organizar a mobilização desses trabalhadores para estarem presentes nas ruas, né? No dia 19, nós temos que ter coluna, né, colunas da CUT, dos petroleiros, dos bancários, dos professores, né? Nós temos que ganhar a mobilização e lotar a mobilização de organizações dos trabalhadores, junto com a juventude, que foi maioria no ato do dia 29, junto com trabalhadores, setores sem teto, sem terra, militantes da luta dos negros, das mulheres, mas é preciso ter a força organizada da classe operária. Isso aqui é uma coisa decisiva, porque se a gente quer derrotar de fato o Bolsonaro, não se trata apenas de fazer uma firula, fazer um H, né, como o pessoal fala, é preciso colocar em movimento o pelotão mais forte, mais combativo, né, da luta do povo, que é a classe operária, né, que são os trabalhadores e as suas organizações. Então precisa convocar de fato para o dia 19. Né? Não é apoiar. O ato do dia 19 tem que ser o ato das organizações de luta dos trabalhadores, tem que ser o ato dos partidos de esquerda. Vamos pintar a Avenida Paulista, a Candelária no Rio de Janeiro, a Cinelândia, né, o centro do Recife, o centro de Belo Horizonte, o centro de Porto Alegre, todos os locais aí em Curitiba e Salvador, de vermelho, né? Assim como vai acontecer também aí pelo mundo afora, tem manifestações no exterior. Vamos lotar as ruas, né? Vamos fazer como... Vai ser maior ainda do que o dia 29. Vamos colocar 1 milhão nas ruas, né, contra a política genocida de Bolsonaro e de toda a direita, de levar à morte aí mais de 1 milhão de pessoas. Bom, esse é o nosso recado, quer dizer, nada contra um dia de mobilização, mas esse dia tem que ser para impulsionar o dia 19, para fazer um arrastão nos locais de trabalho e falar amanhã todo mundo na Paulista. Né? Tem que ter carro de som, tem que ter panfleto, tem que ter cartazes para organizar uma grande mobilização. Bom, e motivos não falta, né? E um dos motivos é a matança que continua acontecendo da população pobre, da população negra, né? Eu vou passar para a Andréia comentar, né, essa situação, o destaque aí, a maioria dos mortos pela polícia, o estudo mostrou que são negros. Essa semana nós mostramos aqui o caso da Kathleen, né, aquela jovem linda, bonita, cheia de vida, 24 anos, grávida,
né, assassinada, mais uma vítima da chamada bala perdida, que a gente sabe que não é perdida nada. Com você, Andréa. Toninho, já começa por aí, né? Você não tem bala perdida, né? Essa bala tem nome, ela tem endereço, ela sabe muito bem aonde ela atinge, né? E aí nós temos 80% dos mortos na troca de tiros entre polícia e tráfico são negros, né? E se não estão ali na troca de tiros, eles estão próximos. A gente não pode esquecer, por exemplo, aquele músico, não é, Toninho? Que foram 80 tiros, né? Lembra dessa história, né? Pelos militares, né? Aliás, no caso era até as Forças Armadas, né? No Rio de Janeiro, que ele foi alvejado com 80 tiros no carro. Quer dizer, então, direto e indiretamente, tem um modus operandi, né, da polícia, e esse modus operandi é que precisa ser revisto, né? A gente tem que pensar muito sobre isso. Além da Kathleen Romeu, que foi morta no Rio de Janeiro, agora no dia 8, né, teve outras mulheres grávidas também que perderam a vida da mesma maneira. Os homicídios entre as pessoas negras cresceram entre 11,5% entre 2008 e 2018. Na Bahia mesmo, em Salvador, semana passada, 2 mulheres estavam negras paradas em casa, na frente de casa, né, na rua ali, e dentro de uma troca de tiro foram vexadas e morreram. Então, essas análises, Toninho, que são análises feitas a partir de boletins de ocorrência, não é? Realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas, né, de Econômicas, o IPEA, né, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, eles apontam que as pessoas negras são as maiores vítimas de troca de tiro. Portanto, não é? Só corroborando com o que aconteceu com a Kathleen agora e o filho dela de 4 meses, ela estava grávida de 4 meses. A jovem que foi morta, então, ela foi atingida com um tiro de fuzil no tórax durante uma operação policial. Toninho, e não só a troca de tiros, mas o modus operandi de como eles vão prender, de como eles vão chegar, aquele rapaz que estava andando de bicicleta, ele já é um suspeito, porque ele está andando de bicicleta, né? Há 20 e tantos anos atrás, era um rapaz, né, várias histórias de um menino que era de uma banda, que era Chico Science Nação Zumbi, que ele era negro, ele estava andando na rua, porque ele estava vindo de São Paulo para gravar um CD, e na época ele andava com um Walkman, e pediram para ele a nota fiscal do Walkman. Quem é que vai andar com a nota fiscal do Walkman? Mas uma pessoa negra tem que andar, e perdeu o seu Walkman, e foi detido. Né? O que aconteceu com a Bárbara Quirino, em São Paulo, a menina foi reconhecida pelo cabelo de costa. Ela estava trabalhando em Santos e ela foi presa. Né? O que vem acontecendo com essa política, e aí sim, uma política de extermínio no Rio de Janeiro, né, implementada a partir do. Né, ela já foi implementada desde, né, do final da ditadura militar, né, Toninho? Mas com a redemocratização, isso se manteve, e quando a gente chega, né, em 2017 com aquela ponte para o futuro do Temer, ele coloca uma força, né, militar ali, temos a morte de Marielle. Então tem tem uma situação que é orquestrada, né, Toninho? O próprio o massacre que eles fizeram, a operação de inteligência no Jacarezinho, que operação de inteligência é essa, né? Que sai invadindo casa, que sai matando. E aí a outra informação, né, é com relação à disparidade, né, do racial. 74,4% dessas vítimas do homicídio em 2019 eram negros. Esse estudo, né, leva cada vez mais a gente compreender o quanto essa polícia precisa rever, né? Primeiro a gente tem que rever a polícia, tem que ver como que é a abordagem, e não tem jeito, né, Toninho? Nesse sistema capitalista, a base da polícia é a violência, né? E é uma violência que é pautada ainda pela perspectiva racial, ainda pelo ódio de classe, ainda pela uma perspectiva, né, pautada na escravidão. É muito triste e é revoltante. É isso aí. Por isso, por essas e por outras, que é preciso aí que a esquerda, que os movimentos de luta do povo negro levantem aí a necessidade de solução dessa verdadeira máquina de guerra, né, contra a população pobre, trabalhadora, negra, que é a polícia no Brasil, e infelizmente não é só aqui. Eu vou trazer depois, para um programa próximo nosso, hoje um dado muito importante a gente discutindo na redação do jornal Causa Operária. Nos Estados Unidos, um levantamento feito mostrou que a polícia dos Estados Unidos matou mais norte-americanos nos últimos 10 anos
do que os Estados Unidos perdeu em todas as guerras. Quer dizer, fez mais vítimas, matou mais gente do próprio povo, né, do que os Estados Unidos perderam em soldados na guerra no Iraque, no Afeganistão, etc. e tal. Quer dizer, a polícia em todo o mundo é uma organização de repressão, né, de perseguição, também nos Estados Unidos, aos negros, aos latinos, né, e aqui no Brasil esse dado importante que a Andréa destacou aí, 80% das vítimas são negros. Bom, nós vamos entrar aqui no centro do nosso programa, 2 temas importantes. Primeiro, vou falar rapidamente da plenária nacional dos movimentos populares e daqui a pouquinho o André vai vir falando para vocês aí das importantes declarações da entrevista do Chico Buarque no 247. Bom, hoje aconteceu aí a 4ª plenária nacional dos movimentos populares, né? A gente participou aí, tinham mais de 700 representantes de entidades, né? Tem a imagem aí do Zoom, né? A reunião foi transmitida também na página das Frente Brasil Popular, da Frente Fora Bolsonaro, e com a presença de dirigentes das frentes, das entidades aí, dos trabalhadores, como a CUT, CTB, sindicatos, Central de Movimentos Populares, MST, partidos políticos, né, estavam representados aí praticamente todos os partidos de esquerda, né? Bom, a plenária, eu acho que a gente precisa, obviamente, repensar, e se a gente tem mobilização na rua, nós precisamos retomar os nossos fóruns presenciais com os devidos cuidados e para permitir um debate mais profícuo sobre a situação política, sobre a nossa organização, né? Esse tipo de evento acaba não permitindo um debate, uma contraposição das ideias, uma discussão de propostas, mas serviu aí para mostrar o estado de ânimo bastante acentuado, se destacou aí, né, dos companheiros em relação ao dia 29, né, a unidade da esquerda, que precisa ser defendida e acentuada para lutar, né, não uma unidade qualquer, não é uma unidade para conseguir voto, para eleger um vereador, não é desse tipo de unidade bem rasteira que a gente vê muito, né, mas essa unidade importante que se construiu para a mobilização do dia 29 e que se repete no chamado a mobilizar no dia 19, se trata de ter uma perspectiva para a luta dos trabalhadores, né? Bom, nós falaram aí em falas curtas de 3 minutos aí, dezenas de pessoas. A gente trouxe para mostrar aqui, porque a gente atrasou até para, né, a nossa intervenção na plenária, que um pouco a gente procura resumir aquilo que nós consideramos nesse momento aqui, os problemas centrais com os quais a esquerda precisa se preocupar, né, diante dessa etapa que se abriu aí, essa nova etapa a partir do dia 29 de maio. Se tiver liberado aí, produção, pode soltar para a gente. Tá aí, Antônio Carlos. Olá, boa noite. Nossa saudação do Partido da Causa Operária a todas as organizações, aos militantes, dirigentes presentes na plenária. É bom ficar para mais tarde, porque eu vi muita gente e já vários companheiros tocaram em vários pontos importantes, como a vitória do dia 29, que representou aí a superação da política do fique em casa, política da direita, né? Mas, infelizmente, confundiu muita gente da esquerda que não compreendeu a importância, né, de que, como agora muita gente reconhece, se era perigoso sair às ruas, e continua sendo, mais perigoso é ficar em casa assistindo, né, e nós temos 500 mil mortos, e não lutar, não sair às ruas, não salvou a vida de uma única pessoa no país, né, sem dúvida nenhuma. Bom, eu queria destacar o fato de que a direita sentiu o golpe da mobilização importante que nós todos juntos fizemos no dia 29, mas a gente vê aí uma série de manobras, né? O Guedes falando em prorrogar aí o auxílio emergencial por 3 meses, o pessoal da CPI fazendo mais firula do que nunca, né? A CPI que, como a gente sabe no Brasil, CPI é para terminar em pizza, e muita gente tentando desviar a mobilização do seu verdadeiro foco, né? Teve organização que participou do golpe, que se infiltra no movimento operário, que foi o STF
tentar colocar como eixo da situação a luta contra a Copa. Nós não queremos lutar contra a Copa, nós queremos lutar contra o Bolsonaro. Nós queremos derrubar o Bolsonaro. Nós não podemos se confundir como em 2013, que teve gente que acabou indo para o lado do contra a Copa para ficar do lado da direita, né, para arrumar pretexto para ajudar a derrubar o governo da esquerda, da presidenta Dilma. Nós não devemos cair nessa confusão, dispersão. O movimento tem eixos claros que são importantes, né, que é a nossa unidade em torno do vacina para todos, auxílio emergencial, que tem que ser um auxílio de verdade, não essa miséria, né, enquanto o governo distribui bilhões para os banqueiros. Né? O próprio salário mínimo já é uma miséria, mas o auxílio teria que ser de pelo menos um salário mínimo, como mostrou os carrinhos colocados nos atos das centrais lá em Brasília, né? Porque R$600 só dá para comprar uma cesta básica, né? E, segundo o Diese, são necessários pelo menos 3 para sustentar uma família trabalhadora no Brasil, né? Bom, eu queria destacar 2 ou 3 coisas importantes. Uma delas, concordar com o companheiro Chico Buarque, que hoje, numa entrevista, falou: cuidado, Bolsonaro está preparando um golpe e a ditadura militar. A gente não deve cair no oba-oba de setores que estão contando aí como fava dadas as eleições, né? Nós estamos, a direita, que sentiu o golpe, está se armando. A gente viu a repressão em Recife, a gente vê aí o massacre cotidiano da população negra, como a gente vê no Rio de Janeiro, e toda a articulação golpista, 7 mil militares com cargos, não é para isso aí, não é para sair daí simplesmente porque o povo não quer mais que eles continuem. Eles estão armando aí toda uma situação, nós precisamos se organizar, temos que ter claro essa situação. Para isso, companheiros, dia 18 não basta ser um dia de firula, de encenação. Chega de ato simbólico. Nós temos que ir para as fábricas, para os locais de trabalho, para convocar os trabalhadores para virem para as ruas no dia 19, para ter coluna da CUT, da CTB, da Conlutas, dos bancários, dos metalúrgicos. Tem que ocupar as ruas. E não repetimos os erros de 2003. Nenhuma divisão entre nós, né? As divisões, as diferenças têm que ser tratadas no debate político, mas no ato é momento de lutar, de levar para a rua as nossas reivindicações, né? E, nesse sentido, nós chamamos todo a pintar as ruas de vermelho, as nossas cores, e não as cores da direita, né? Vamos para a rua com as cores da luta, da esquerda, vamos pintar as ruas de vermelho. Com certeza, no dia 19, nós vamos ter mais de 1 milhão. E, para encerrar, né, nós temos que cuidar da segurança, principalmente na segurança contra os nossos inimigos, porque a gente viu que a preocupação do pessoal com a Covid foi muito boa no dia 29, mas nós temos que se preocupar aí, porque nós temos que montar o esquema de segurança para defender o nosso ativismo, para garantir a democracia no ato, né? Nós temos que repetir aqui o espaço democrático nos nossos fóruns, e eu termino convidando, no sábado nós vamos fazer também uma plenária dos companheiros que organizaram o 1º de maio de luta, né? Os comitês de luta, a Frente Nacional de Luta, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e está todo mundo convidado, é plenária aberta para toda a esquerda que quer formar um bloco combativo para pintar de luta e levar adiante, unificadamente com toda a esquerda, as mobilizações. Um abraço e vamos à luta no dia 19. Valeu, camarada. Um abraço. Ok. Bom, vocês viram aí a nossa intervenção. Nós vamos em frente. Eu já adiantei aí, sábado, né, nós temos aí a plenária de mobilização do Bloco de Esquerda. Amanhã a gente divulga os detalhes para você, locais em todo o país, para você participar presencialmente ou ingressar online e se somar. Nós vamos fazer uma plenária no sábado para organizar essa intervenção combativa no dia 19, onde todos vocês, inclusive a Andréia, vai estar na Paulista aqui com a gente, que ela já avisou que dia 19 ela vai estar aqui em São Paulo e nós vamos estar juntos lá gritando fora Bolsonaro. Bom, e aí eu vou passar a bola para a Andréia, que a gente eu cantei a letra, está no tema destaque do nosso programa, a entrevista que o Chico deu hoje aí ao 247 e importantes declarações que ele fez, né, Andréia? Vai lá. Pois é, Toninho, foi uma entrevista, primeiro que foi uma entrevista muito emocionante, porque ele estava com a Zuzu, querida, a Zuzu está aí presente sempre, mas ele estava com a Hildegard Angel, né, e com a Regina Zappa, e nessa entrevista era para falar sobre o centenário da Zuzu, mas falar sobre o centenário da Zuzu Angel, nesse momento histórico, né, Toninho, aí a intensidade foi muito maior, e em um determinado momento da entrevista eles vão falar sobre esse passado e presente que se confluem, né, e efetivamente aí ele vai fazer uma crítica muito grande ao governo Bolsonaro. Ele até fala que na ditadura
nós não teríamos um programa como esse, não estaríamos falando disso aqui. E o que este governo quer, evidentemente, é a volta da ditadura, no sentido da censura, da proibição da difusão de ideias, da maneira que um programa da Regina, né, da Regina Zappa, não possa mais ir ao ar. Os sites de esquerda, de oposição ao governo, seriam banidos. É tudo o que querem. Eles já estão plantando tudo isso, com as campanhas todas, anunciando possível fraude na eleição. Já estão se preparando para um golpe. A gente sabe que eles estão preparando um golpe e o golpe vai trazer tudo isso de volta que eu estou falando. Além do que já existe deste horror. A autorização que vem lá de cima para continuar a haver este morticínio, né? Segundo ele, é foda, relatou Chico Buarque, né? Então eu acho que essas palavras mostram, Toninho, primeiro porque eles, né, quem vivenciou o golpe de 64 e quem sofreu o golpe de 64, né, e o Chico Buarque é uma figura que efetivamente sofre indiretamente, né, porque ele tem, diretamente porque ele tem músicas censuradas, indiretamente não, porque ele não sofreu nenhum tipo de tortura, mas indiretamente viu seus amigos serem assassinados. Ele até conta que ele recebe a carta da Zuzu um ano antes, praticamente, dela ser assassinada. E quando ela foi assassinada, ele falou, olha, se acontecer algum acidente comigo, um acidente de carro, qualquer forma, né, de qualquer maneira que eu venha a morrer, você denuncie, né? E ele explicou como é que foi a denúncia, como é que foi feito. Um momento de censura, um momento em que a imprensa não tinha, né, a possibilidade de noticiar uma morte, quanto mais noticiar a forma dessa morte. E, Toninho, o que nós temos é isso, né? Nós temos mais de 10 mil funcionários que estão ocupando um cargo do governo, né? Nós temos um passado histórico, né, de uma perspectiva política das Forças Armadas. A gente não pode esquecer que o primeiro golpe das Forças Armadas foi dado em 1889, com a proclamação da República, não é? Mas foi um golpe. A gente pode questionar a monarquia, mas aquilo foi um golpe, foi um golpe. Depois você tem toda uma tentativa política, né, de se compor, tenta em 1894 voltar, depois vai tentar em 22, depois tenta em 30, depois tenta em 37, depois vai tentar entrar em 46, depois 61, aí 64 eles dão um golpe, ficam até 85, compõem toda uma base do que vai diz respeito à estrutura, a constituinte, no que diz respeito à segurança e no que diz respeito às Forças Armadas, estavam nas mãos dele, eles vão configurar essa estrutura democrática. E um Twitter do Vilas Boas coloca Lula na ilegalidade política. Então, Toninho, tem que se preocupar, não vai precisar de bomba, não vai precisar de carro, não vai precisar de tanque, né? Métodos, eles se renovam, né? Se renovam. Então a gente tem que ficar de olho, sim. É isso. Ok. Importante aí as declarações do Chico Buarque. Importante abrir o olho também da esquerda, né? Iludida aí com a situação como se a gente estivesse caminhando tranquilamente para eleições e num caminho não tivesse aí um monte de pedra, né? Um monte de gorila, como o André destacou, e milhares deles aí ocupando cargos de confiança, e eles não entraram aí para sair. Alguns anos depois, eles entraram aí para levar adiante uma política de destruição do país, como efetivamente eles estão fazendo. Bom, antes da gente seguir aqui para a nossa reta final, agradecer aqui ao companheiro Rio Catelli Digital, que mandou aí o seu superchat, contribuindo aqui com o nosso canal, e mandou a sua mensagem. PCO na vanguarda da luta. Agradecer também a Jesus, que Jesus está sempre conosco. Jesus era um humano, mandou aqui também a sua figurinha, seu stick, contribuindo com a gente. Jesus já avisando que vai estar no dia 12 na plenária, que nós vamos realizar do Bloco Vermelho. Dia 19, na Paulista conosco. Então, se você quer estar ao lado de Jesus, era um humano, venha com a gente, né? Venha, faça como eu, como a Andréia, como todo mundo, muita gente aqui do nosso canal, que vai estar junto na Paulista para gritar fora Bolsonaro e outras palavras de ordem, né? E para lutar contra a volta da ditadura, como nos alertou aí acertadamente o companheiro, o grande músico, compositor, o Chico Buarque. Bom, eu vou destacar aqui rapidamente. Oi, eu não falar. sei se você sabe, mas tem um manual de segurança para manifestantes, né, da CUT, que saiu recente, que também eu acho que é interessante a gente, né, falar sobre. Vamos trazer aqui, mas vamos trazer um dia aqui para a gente divulgar. Legal, é uma ideia importante. Tá. Beleza. Bom, queria destacar aqui rapidamente, de passagem,
o Centrão voltou à carga com a proposta ultra antidemocrática, né, um sonho acalentado aí por muito tempo pela direita golpista, pelo DEM, pelo PSDB, que é a instituição do voto no distritão. O distritão é a ideia de dividir o país aí, em distritos eleitorais, né, para permitir, né, que somente os setores mais poderosos aí elejam os seus candidatos, como acontece aí já em vários países, através do voto distrital, né? Bom, nós vamos tratar em outros programas desse tema, mas o presidente aí da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, né, filhote do Bolsonaro, que foi apoiado aí, inclusive por setores da esquerda, teve uma votação, o candidato de oposição teve uma votação muito pequena, muito reduzida, né? Muita gente, inclusive do bloco, do chamado bloco que uniu aí a esquerda parlamentar em torno, sob a liderança do Rodrigo Maia, teve uma série de defecções e o Arthur Lira foi eleito aí com uma ampla margem e está aí agora levando adiante a proposta política da direita, do Centrão, né, que é a criação dos distritos eleitorais para fortalecer, né, o esquema eleitoral da burguesia, né, dos grandes grupos econômicos, aí, de poder eleger os seus candidatos, aí, acabar praticamente, total ou parcialmente, com um critério que não é democrático, que existe hoje, que é a proporcionalidade, né? Nós somos defensores aí da votação em chapas, diretamente, proporcionalidade total, não existe isso daí, né? Mas o que eles querem instituir é um esquema ainda mais antidemocrático, né, que funciona em vários países, inclusive para diminuir a votação da esquerda e permitir aí maiores facilidades para eleição dos candidatos dos setores mais poderosos, aí, dos grandes tubarões capitalistas. Bom, vou passar para a última... Oi, fala, Andréa. Imagina numa situação dessa, como é que fica, o que eles vão preparar no Renova BR, por exemplo. Né? Eles vão construir exatamente esses candidatos celebridades, né, desvincula com uma estrutura partidária e aí a gente começa, e aí só vai ampliando essa crise política, quer dizer, e a gente tem que ficar muito esperto, porque de agora até do ano que vem eles vão tentar frear numa possível volta da esquerda com Lula através de algum tipo de, né, de trapaça nesse sentido. Exatamente. Bom, vou passar para a Andréa para ela falar das últimas declarações aí do Bolsonaro, porque como a Andréa anunciou aqui, o país passou hoje aí de 482 mil mortos. Mas, segundo o Bolsonaro, é pouco, Andréa. É um milagre, não é pouco. Para ele é um milagre. Né? Bolsonaro ele falou que, após o Brasil, né, chegando ali a essas 480 mil mortes, ele fala o seguinte: o milagre para termos poucos óbitos é o remédio de malária e do piolho. E a gente tem que ouvir isso, não é, Toninho? Ouvir isso e não ter um ataque, uma síncope nervosa, né? E é isso, é esse o jogo dele, né? O jogo é criar, né, mais uma vez, uma instabilidade dentro do seu eleitorado, a gente não pode esquecer que ele está falando isso para o eleitorado dele, fala isso para né, alguns grupos, né, e a gente tem que noticiar, mas a gente também, né, noticiar enquanto um fato, né, do dia, mas acho que evitar, não é aquela ideia do Bolsonaro da gente da esquerda, né, ficar brincando com isso e a gente não ir para uma crítica mais contundente, porque quando ele fala isso, ele impõe primeiro uma narrativa que é para o eleitorado dele. Esse eleitorado dele, ele continua afirmando que o uso da cloroquina é bom, ele continua afirmando que ivermectina é boa, ele continua afirmando que, por exemplo, né, agora com a ajuda do Queiroga, o uso da máscara pode vir a não ser mais, né, necessário. Ele falou essa semana, né, foi numa reunião com evangélicos, não sei se foi num templo, enfim, que esse número é subnotificado para mais. Então ele brinca com o eleitorado, esse discurso, essa narrativa é para o eleitorado dele, né? Ele conversa com o eleitorado, trazendo essa desinformação, e de quebra, não é? Ele cria, né, jargão para a esquerda, uma parte dela fica brincando, né, Toninho? Mas eu acho que o ponto central
para a gente entender o Bolsonaro, é a brincadeira com o número de mortes, é a brincadeira com essa notificação, essa subnotificação, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração que quando você subnotifica esses números de mortes, e quando você proíbe, por exemplo, você cria mecanismos para você não ter um censo, é porque por detrás disso é uma crítica que ele está tentando, né, deixar guardada para não afetá-lo num processo eleitoral. E assim vai, né, Toninho? E assim vai. Ok. Então, só antes da gente se encerrar, registrar aqui, ontem nós destacamos aí a situação no Peru, né, o processo, a apuração eleitoral se arrastou aí e continua se arrastando por vários dias. Vou pedir para a produção, se tiver na bala, a gente vai mostrar aí, né, só para a gente ver agora à noite o resultado, lá aquele quadro, o gráfico, né, onde a gente tem aí a eficiente produção colocando aí para a gente, né? A gente tem nesse momento aí, vocês têm aí na telinha de vocês, a Keiko, né, chegou aí a 8.746.000 votos, 49,8%. Enquanto o candidato da esquerda, o Pedro Castilho, né, 8.809.000, que deu uma diferença de praticamente 63 mil votos, né? Reduziu um pouquinho de ontem para hoje, né? Como a gente destacou aqui, o que aconteceu é que foram deixadas por últimas as urnas, principalmente do exterior, né? E no exterior a Keiko tem uma vantagem 2 vezes mais votos do que o Castilho, né? Mostrando inclusive o esquema de manipulação do processo eleitoral. Bom, o resultado a essa altura do que tem para ser apurado, já não dá mais para Keiko reverter a situação. Quer dizer, o Pedro Castilho já poderia ser proclamado aí como vitorioso. No entanto, tem um impasse, né? Tem um pedido de recontagem de mais de 500 mil votos, né? Mostrando aí a política de armação. Nós vimos, só para lembrar, isso não é uma novidade, nós vimos ação na Bolívia, né, onde a direita denunciou, fez uma campanha sobre uma suposta fraude nas eleições, né, fraude que não houve, ficou depois, inclusive, denunciada. A ONU interveio, a OEA interveio em favor da direita, anunciou que havia fraude e depois reconheceu que era tudo uma armação e mentira, impediu a posse, ou forçou aí, através de um golpe de Estado, né, através da presença dos militares, o Evo Morales a renunciar. Bom, e na sequência, o povo boliviano teve que aguentar aí o pão que o diabo amassou com um golpe militar na Bolívia, e só agora, depois de todo um processo, eleger um outro candidato que não era o que o povo queria, né, porque o candidato à liderança popular era o Evo Morales, né? Bom, nesse momento, a direita do Peru está procurando aí, se articular, né, seja para tentar reverter o resultado eleitoral, fraudando diretamente essas eleições, seja, né, para levar uma luta aí contra o próximo governo, né, ameaça uma tendência de grande tensão, aí, de aumento da radicalização política, e é preciso que a esquerda saia às ruas, né, e radicalize. O Peru tem mais de 180 mil mortos, resultado dessa política da direita fascista, né, e que querem voltar o FHC, a família do FHC do Peru, né? Fujimori, filha do ex-ministro, do ex-presidente Alberto Fujimori, que governou o Peru no período do neoliberalismo, né? Ele foi o FHC do Peru, levando adiante a política de privatização e destruição da economia nacional. Bom, é a tentativa de fraude da direita contra um candidato da esquerda bastante limitado, mas que mostra a tendência à rejeição dos políticos tradicionais, dos partidos tradicionais da direita, pela maioria do povo, né? O resultado em si já deve ser uma fraude, porque a vitória deveria ser muito maior, e foi contida também por uma manipulação. Toda a burguesia, toda a direita, né, inclusive a chamada centro-direita, né, se juntou aí em torno da Keiko Fujimori. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço pra caramba a Andréia, que correu e veio para cá para participar conosco do programa, né? E passo para ela se despedir de vocês, e a gente volta na semana que vem. Termina aí, Andréia. Um abraço.
Perfeito, então, Toninho, obrigada por me esperar, né? No final das contas, acabou dando certo. Mas semana que vem estou de volta em mais um resumo do dia, dando boa noite, então, a todos e a todas. Até semana que vem. Tomara que, pelo menos, com alguma notícia, né, melhor. Mas a gente vai estar já se preparando para o dia 19. Então, até semana que vem, Toninho. Tchau, tchau. Um abraço a todos.